Vendo aí mais um vídeo do Professor Olavo. Segue nós no Instagram, no Twitter e apoia nosso canal. Forte abraço, galera. Valeu. Vem de você, vem da sociedade humana. As pessoas te ensinaram a ser assim, né? Se você se habituou. E pior que em cima de tudo isso, se você pega a mente mais rotineira, mais apegada às explicações prévias e vai ensinar para ela um negócio chamado pensamento crítico. Aí que bagunçou de vez. Quer dizer, se não há sequer a investigação da verdade, você vai fazer pensamento crítico a respeito do quê? Vai haver apenas uma disputa de explicações, nenhuma das quais tem nada a ver com os fatos. Então, acho que vocês viram o debate meu com o Paulo Roberto de Almeida? Aquilo é um exemplo claríssimo. Esse negócio globalista, para ele, é confuso. E é assustador porque dá a impressão de uma imensa teoria da conspiração. Ele diz, não, teoria da conspiração não pode ser verdade. Eu falei, mas como é que eu vou saber? Eu não participei da conspiração, não estou sabendo nada a respeito. Como é que eu vou saber se ela existe ou não? Então, nós temos que aceitar, vamos dizer, o estado de dúvida. Mas, para você aceitar o estado de dúvida sobre uma multidão de assuntos, é preciso que você tenha um centro, e esse centro tenha, por si mesmo, a estabilidade que a mente inteira não pode ter. Deve ter algum ponto fixo onde você se apoia. Este ponto fixo é determinado muito cedo na sua vida, conforme você seja educado num ambiente calmante e estimulante ou num ambiente aterrorizante e perturbador. Então, o verdadeiro equilíbrio que você precisa ter para você poder investigar, progredir essas coisas, é um equilíbrio de tipo emocional. E ele deve ser independente das coisas em que você crê ou não crê. Por isso, assim, eu sempre digo que no começo da vida de uma criança, tudo o que interessa você ensinar a ela é a segurança emocional. A segurança emocional está baseada no quê? No fato de que ela tem um pai e uma mãe que estão ali para defendê-la incondicionalmente e que não vão deixar nada de mal acontecer para ela. E que a adoram, que a amam loucamente. Se você deu isso, você não precisa ensinar mais nada, porque o resto ele vai aprender sozinho. Porque o aprender é natural no ser humano, a partir do momento em que ele tem esse equilíbrio central que lhe permite coexistir com o estado de dúvida. Agora, se você, para você ter dúvida, você depende de uma certeza intelectual, você está lascado. Está entendendo? E você vai se apegar à certeza, a ideias, a opiniões, etc., porque elas são, vamos dizer, o substitutivo do equilíbrio da centralidade emocional. Aí você está lascado mesmo. Então, eu acho que à medida que eu estou falando isso, acho que vocês reconhecem isso nas pessoas. Como elas se apegam, por exemplo, a opiniões. Digo, por que se apegam a opinião? Por que você não pode mudar de opinião 1000 vezes por dia? Qual é o problema? Aí daí eu vou ficar desorientado. Eu vou ficar desorientado por quê? Porque você está colocando o centro do seu equilíbrio na esfera intelectual ou cognitiva. Não na emocional, que é quase física. Então, por exemplo, um sujeito que tem o domínio de si, você vê uma certa tranquilidade física no cara. Ele dá a impressão que tem peso. Agora, se você se apega a ideias, ao contrário, quanto mais se apega a ideia, mais nervoso você fica. Porque não há ideia que não possa ser contestada de alguma maneira. Se você perguntar assim, uma conta de 2 mais 2 tem quantos resultados certos? 1. Quantos resultados errados? Infinito. Portanto, você vai testar um por um, você não vai acabar nunca. Isso quer dizer que a dúvida sobre todos os nossos conhecimentos ainda é praticamente inevitável. E a dúvida é precisamente um estado no qual você não consegue se apoiar numa ideia ou na outra. Se você se apoia numa, ela cai. Se se apoia na outra, ela cai. Tá certo? Mas isso pode acontecer milhões de vezes na vida, e por que você vai ter medo disso? Um truque que eu sempre uso para isso é o seguinte, olha, e se eu não chegar a conclusão nenhuma sobre isso? O que vai mudar na hora das coisas?
Nada. O mundo está esperando que eu resolva o problema para ele, pai. Né? Se eu não resolver isso aqui, o mundo vai acabar. Não vai acontecer absolutamente nada. Só eu que vou ter que adiar o problema para o dia seguinte. Então, esta para mim é uma ideia que me tranquiliza e que eu sempre sugiro para vocês. Pensa assim, ora, o que depende de eu ter uma certeza sobre isso? Nada depende. É uma coisa que está sempre apenas na minha cabeça. Então, a tolerância para com o estado de dúvida, ela requer um equilíbrio emocional anterior. E quase um equilíbrio físico. Eu vejo, por exemplo, no tempo que eu pratiquei o Tai Chi, eu pratiquei Tai Chi um tempão. Eu desenvolvi o tal equilíbrio físico que eu andava no ônibus sem segurar, no balaústre. O ônibus virava para cá. Agora não tenho mais. Depois que o carrapato me picou, eu perdi isso. Mas isso me ajudou muito. Você ter equilíbrio físico lhe permite ter uma mobilidade de pensamento enorme. Pensar uma coisa, pensar a sua contrária, pensar mil hipóteses sem chegar a conclusão nenhuma. E adiar a conclusão tantas vezes quanto ser necessário para você obter uma resposta mais firme. Tá? Isso não é ensinado em parte alguma. Não tem um sistema de ensino que se dedique a isso. Se você pensar assim, o que você deve ensinar para uma criança? Você já viu quantas propostas de programas pedagógicos existem no mundo? São milhares, e todos eles são repletos de conhecimentos que, teoricamente, a criança precisaria ter. Na verdade, ela não vai precisar de nenhum deles. Por quê? A criança não vai aprender o que está no programa, ela só vai aprender o que ela quer aprender. Então, ela vai fazer sua própria seleção, querendo ou não. Não é isso? Uns vão preferir uma coisa, outros vão preferir outra. E assim por diante. Então, o começo da educação humana é 100% emocional. Emocional e físico. Só isso. Não precisa desenvolver mais habilidade nenhuma. Não precisa aprender nada. Quando uma criança quer aprender uma coisa, ninguém segura. Ela aprende. Meu filho Gugu, quando ele tinha 11 anos, ele apareceu com um livro de física da universidade, o livro Sears-Zemansky. Ele falou, pai, eu quero ler esse livro. Eu falei, mas está escrito em inglês. Eu falei, não tem importância, eu vou aprender inglês. Ele aprendeu inglês, 6 meses depois ele estava lendo o livro. Quer dizer, é um livro de nível universitário, mas ele meteu na cabeça que ele queria ler aquilo, ele leu. Né? Eu não consigo ler aquele livro. Quer dizer, o nível de física do Sears-Zemansky é muito superior ao meu, que parou na escola secundária, se bem que eu tive uma boa educação nisso aí. E, no entanto, estava lá o garoto com 11 anos lendo o livro. Qualquer habilidade que você queira que uma criança queira desenvolver, se não houver impedimento, ela vai desenvolver. Portanto, você não precisa estimulá-la a estudar, você não deve fazer isso. Né? Deve deixar o neguinho seguir o caminho que ele quer e deve reforçar e ajudá-lo naquilo que ele quiser. Por isso, daí o sucesso do John Taylor Gatton, que ele só faz isso, ele só começa a ensinar tudo a partir do que a criança quer aprender. Né? Se o sujeito não fez a pergunta, o que ele pode fazer com a resposta? Para que serve a resposta? Ele vai guardar aquilo na memória? Daí por quanto tempo? Ele vai guardar aquilo até a data do exame e depois esquece. Então, isso quer dizer que os sistemas, em geral, os sistemas de ensino são imbecilizantes. Praticamente todos eles. E o erro é sempre o mesmo. Desconfiar da vontade de aprender que a criança tem. Você já acha que a criança é um bicho preguiçoso, que ela não vai procurar os conhecimentos e que você vai precisar inculcar nelas. Isso simplesmente não é verdade, e o inculcar nunca funciona. Agora, o efeito que isso tem pelo resto da vida do sujeito é uma coisa absolutamente devastadora. Eu posso dizer isso para vocês porque eu tive a sorte de, como eu mesmo estava contando na entrevista com o Luciano Pires, eu não fui educado, ninguém me educou. Eu, a partir, vamos dizer, dos 10 anos de idade, eu estava solto no mundo para fazer o que eu bem entendesse. Quer dizer, tudo que eu fiz, eu posso dizer como o Jânio Quadros, filo porque quilo. E isso aí foi o que me deu uma flexibilidade enorme. É claro que durante 20 anos eu vivi em estado de dúvida, mas qual é o problema de viver em estado de dúvida? O filósofo Alain dizia o seguinte,
O sujeito só consegue dormir porque ele está persuadido de que todos os problemas podem ficar para amanhã. Isso é uma coisa enormemente verdadeira. Né? Isso quer dizer, se o problema pode ser adiado, então ele não é tão grave assim. Não é isso? Então, quer dizer, esta calma, esta paciência, a tolerância para com o estado de dúvida são absolutamente necessários. E no meio de tudo isso existem essas sucessivas transições, vamos dizer, da experiência para a memória, da memória para um discurso narrativo ou imaginativo, do discurso narrativo ou imaginativo para o senso da verossimilhança, desde que o senso da verossimilhança seja seu próprio e não aprendido dos outros. Porque uma coisa é ser verossímil para você, outra coisa é ser verossímil para todo mundo. Se você espera do meio social uma confirmação do que você está pensando, você já emburreceu na mesma hora. Porque tem aquele velho ditado, né? Numa fileira de burros, a velocidade do conjunto é determinada pela velocidade do mais lento. Não é assim? Então, tudo que você quer aprender junto com os outros, você vai aprender certamente no ritmo mais lento. Até esperar. Por exemplo, se eu estou dando uma aula, é possível que um aluno entenda o que eu digo e os outros não? É sempre possível. Agora, é possível que o conjunto entenda sem que nenhum entenda em particular? Então é isso, quer dizer, você confiar na autoridade do coletivo, você já castrou a sua inteligência na mesma hora. Então, essa é outra regra. Saber é saber algo que os outros não sabem. Não é isso? Então, se você não tem essa firme disposição de dizer, olha, eu quero conhecer as coisas, quero conhecer a verdade sobre isso, sobre aquilo, etc. E eu quero conhecê-la pessoalmente. E eu não faço questão de que todo mundo diga que eu tenho razão. Não é isso? Para mim aconteceu esse negócio miraculoso das pessoas saírem com cartaz na rua e dizer, o lado tem razão. Sim, mas isso aconteceu depois de 70 anos de eu não ter razão nenhuma perante mim mesmo. Não é isso? Então, foi aceitando não ter nenhuma confirmação do meio que eu acabei obtendo a maior confirmação do século. Isso nunca aconteceu na história humana, do escritor ser confirmado pela população. Em certos pontos, é claro, certas coisas que eu disse, não em todas, né? É claro que é muito reconfortante, mas e se eles dissessem que eu não tenho razão? Se ninguém concordasse comigo, bom, não deixaria de ser verdade do mesmo modo. Então, só quando você obteve a verdade personalizadamente, sem precisar de confirmação alguma, então você tem a segurança para dizer aquilo e, mais dia menos dia, as pessoas acabam concordando porque não tem outro jeito. Mas todos esses fatores que eu estou mostrando para vocês, todos eles são desprezados pelo sistema de educação, pela mídia, pelas autoridades, etc, etc. Então, como dizer, tudo conspira contra a inteligência humana. Por exemplo, se você entrou num desses grupos de encontro, tipo Kurt Lewin, onde você é sutilmente levado a aprovar certas ideias ou adotar certas condutas. E tudo está no sutilmente. Porque se houve uma indução sutil, você não sabe o que foi que determinou a sua adesão ou não. Você não pode saber, porque você não pode dizer foi por influência do fulano. A influência tem que passar sem que você perceba. Então, isso sempre cria o quê? Um buraco na memória. A transição entre o antes e o depois, você não sabe como aquilo aconteceu. Né? Então aí significa o seguinte, você já não está entendendo o que se passa com você mesmo. Isso quer dizer que qualquer desses grupos, dessas atividades, programação neurolinguística, o grupo de encontro, grupo terapista, tudo isso sempre será ruim. Porque sempre haverá a indução sutil, e a indução sutil tem que passar despercebida. O programador neurolinguístico não vai chegar para você e dizer, olha, eu vou te convencer de tal ou qual coisa assim, 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 por esse. Não. Ele vai fazer com que você vá aderindo àquilo sem perceber. Uma das maneiras mais
Lindas é sugerir certas atividades que parecem lúdicas ou teatrais para modificar comportamentos. Eu me lembro daquele caso que o Gerald Thomas achou lindo, né? Professor universitário na Suécia, diz: olha, nesse fim de semana vocês vão fazer um experimento de sexo oral, homossexual, a classe só de homem. Então, vocês vão fazer o sexo oral e vocês vão engolir. E na segunda-feira vocês fazem um relatório científico da experiência. 80 e tantos por cento acharam aquilo ótimo e decidiram fazer novamente. Por quê? É simples, o sujeito não vai chegar na segunda-feira e dizer: olha, você me fez de trouxa, rapaz. Eu fui lá, fiz aquela besteira, tá certo? Estou morrendo de vergonha. Né? Ninguém faz isso. Porque daí ele vai ter que ficar num estado de dúvida com relação a ele mesmo. Ele vai ter que perceber que ele não é senhor de si. Ele vai ter que perceber que ele é um idiota manipulável. E isso realmente não é gostoso. Então, para fugir desta desagradável sensação, o que você faz? Você justifica retroativamente o que você fez. Ou seja, você mudou uma convicção do sujeito sem pregar nada. O professor não disse uma palavra em favor do sexo oral. Nada, zero. E todo mundo aderiu. Mas 100% dos alunos praticou? Parece que sim. Bom, eu não sei, eu não tenho a narrativa inteira. Parece que não foi 100%, mas foram muito poucas as pessoas que não entraram. Alguns fizeram e não gostaram, outros nem fizeram. Só muito poucos. Por que você faz? Não, é só experimental, isso não é sério. Você não é gay, naturalmente. Não vai fazer uma coisa dessa. É só um experimento científico. Então, Essa experiência ela foi descrita, não exatamente essa, no livro do Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. sim, ali tem várias experiências desse tipo. E isso tudo hoje é usado maciçamente pelo sistema de ensino, que é um sistema de ensino voltado principalmente para a moldagem de comportamento e não para o desenvolvimento cognitivo da pessoa. Eles não estão interessados no desenvolvimento cognitivo. E, mais ainda, eu digo, eles têm certa razão de não estar, porque se você começar a adotar este sistema que eu estou falando aqui, você vai criar multidões de gênios. E onde é que você vai arrumar emprego para tantos gênios? Então você sempre tem que ter uma massa de idiota, não precisa. Isso é uma exigência da própria economia. Então, o sujeito não vai estudar física quântica para depois ele ser o varredor de rua. Mas alguém tem de ser o varredor de rua, né? Então, se não há idiotas em número suficiente produzido pela natureza, a gente tem que fabricá-los. Não. Veja que até o século XVIII, o número de intelectuais em qualquer país do Ocidente era muito pequeno. E as pessoas só se dedicavam a isto quando elas tinham uma vocação muito forte, e isso importava para elas mais do que qualquer coisa. Não é isso? Mas, a partir do advento da universidade moderna, eles começam a dar ensino de alto nível, de matérias altamente complexas para todo mundo. Então, só é possível fazer isso se ao mesmo tempo você cria um mecanismo de neutralizar o ensino que você está dando. Ou seja, eu vou te ensinar tudo isso, mas você não vai aprender nada. E note bem, quando você vê esse fenômeno de que mais de 50% dos formandos das universidades brasileiras são analfabetos funcionais, isso não é um erro, não é a má educação. Isso é um plano para funcionar exatamente assim. Eu não creio que exista nenhuma sociedade, nenhum tipo de sociedade no mundo que possa absorver milhões e milhões de gênios. E daí, por que isso começou a acontecer? Porque no começo do século XIX, começo do século XX, as universidades eram muito sérias. Então você criou uma mão de obra especializada, altamente qualificada e altamente exigente. E não tinha função social para elas exercerem. E elas foram alimentar o quê? Os partidos revolucionários. Alguém deve ter percebido que isso não estava dando certo. Falou, não, vamos emburrecer os caras rapidinho.
E pior, não tem outro jeito. Só que, note bem, eu não estou aqui oferecendo solução para problemas sociais, estou tentando oferecer uma solução para os seus problemas. Eu só pretendo afetar os meus alunos, não a sociedade em geral. Então, um certo número de pessoas pode se livrar disso e desenvolver sua inteligência até o último limite, sem que isso faça mal a ninguém. Mas não se pode, isso que eu estou ensinando para vocês, não se pode adotar em todas as universidades. E não se pode e nunca vai ser adotado. Entendeu? O coeficiente de imbecilização vai ter que continuar de algum modo. Agora, dentro dos próprios movimentos revolucionários, aconteceu que se as suas primeiras gerações foram constituídas de intelectuais que ficaram marginalizados na sociedade, a própria continuidade desses movimentos, exige que eles deixem de ser compostos de gênios frustrados e comecem a ser compostos de imbecis também. Porque o que é um movimento revolucionário cheio de gênios? É um movimento revolucionário cheio de dissidências. Também não é possível administrar assim. Então você entra no partido fascista, no partido nazista, etc. Bom, você pode entrar ali porque você é um gênio revoltado. De fato, os fundadores das coisas eram todos gênios revoltados. Não se pode negar, né, que Lenin fosse isso, ou que Mussolini fosse isso, mas e os seguintes? Bom, os seguintes vão ter que obedecer, né, o chefe, o partido, o Führer, o Duce, etc. Então você vai precisar sempre de uma massa de idiotas. Então, este é um problema também que eu nunca vi ser estudado em parte alguma. Quer dizer, a função pública da imbecilidade. E a imbecilidade programada. Mas existem provas da imbecilidade programada. O livro da Charlotte Iserbyt, que eu mencionei ontem, The Deliberate Dumbing Down of America, ela vai pegando todos os decretos que moldaram o sistema educacional americano e vai vendo que todos eles se destinavam a baixar o nível de inteligência das pessoas. Eu digo, isso é uma maldade? Você fala, bom, não sei se é maldade, mas se você for julgar um por um, é claro que é maldade, você está prejudicando as pessoas, mas do ponto de vista do equilíbrio social, eu falo, não vejo outra maneira. Por isso que, ó, se você me convida para ser ministro da Educação, eu considero uma ofensa, porque daí eu também ou vou ter que criar uma multidão de gênios e criar uma crise permanente, ou vou ter que criar idiotas também, eu não quero fazer uma coisa nem a outra. Então é por isso que todo o meu esforço educacional é dirigido a certos indivíduos e não a uma massa. Você tem algum projeto para a educação brasileira? Fala, Deus me livre. O próprio fato de você ter que tratar a educação como um problema de Estado já é uma tragédia. Porque durante séculos não foi assim. Durante séculos, milênios, a educação era de um indivíduo, um professor, para um certo grupo de alunos. Sócrates teve quantos discípulos? 20, 30? Só isso. O resto da população nem entendia o que ele estava falando. Agora, se você pegasse o Sócrates e nomeasse ministro da Educação, ia ser uma tragédia. Não é isso? Mas, a partir da hora que o Estado assume a obrigação de educar as pessoas, e pior, de educar todo mundo, democratizar a educação, ele criou um problema que ele vai ter que solucionar de algum modo, e a solução é sempre a imbecilização em massa. A própria transferência da atividade de educação do desenvolvimento cognitivo para o adestramento comportamental é um reflexo disso que eu estou falando. Quer dizer, essa massa toda de moleque que está aí na escola, o que nós vamos fazer com eles? Bom, nós temos que inventar um jeito que eles se comportem de maneira que a gente aguente. Não é isso? Então é para isso que uma educação estatal, educação pública, educação democratizada, só pode ter esse objetivo. Nunca pode ter o objetivo de transformar todo mundo em gênio. Não é isso? Então, houve alguns lugares, por exemplo, a União Soviética. A União Soviética tinha ensino técnico, científico de altíssimo nível. E por isso mesmo as ruas estavam cheias de varredores com diploma de PhD em engenharia, PhD em física. Isso era endêmico na União Soviética. Até que alguém deve ter percebido, pô, agora nós temos que parar com isso, nós vamos ter que copiar os Estados Unidos e dar uma educação imbecilizante também. Então, isso é um problema sem solução. Eu não sei a solução desse problema.
Na verdade, ninguém sabe e eu acho que ninguém colocou este problema. Só que, vamos esquecer agora a sociedade, o Estado, a nação, vamos pensar em nós. Bom, nós todos fomos vítimas deste negócio. Nós todos fomos imbecilizados de alguma maneira. Tá certo? E nós não queremos mais isso. Eles podem criar quantos idiotas eles queiram. Nós não queremos estar nesse grupo. Então, nós também temos que perguntar quantos intelectuais um país precisa. Vamos dizer, intelectuais tipo formadores de opinião, assim, de alto nível. É um número relativamente pequeno. No Brasil, se tivesse 100, seria mais do que suficiente. Mas nós queremos estar entre esses 100. Então, o nosso objetivo é o seguinte: nós vamos nos tornar pessoas capazes de analisar situações, compreendê-las, explicá-las na medida do possível, tá certo? E ser úteis até certo ponto. Eu acho que só faz sentido você estudar comigo se essa é a ideia dele. Quer dizer, ele quer fazer um trabalho diferenciado, quer dizer, superior, quer dizer, à média, e um trabalho que esteja centrado não no desenvolvimento da sua carreira profissional, mas na solução de problemas objetivos, ainda que isto não resulte em nenhum benefício para a sua carreira profissional. Ou seja, das duas tecnologias mencionadas pelo Zinoviev, a tecnologia de fazer alguma coisa, a tecnologia de subir na vida, a primeira predomine, ainda que com sacrifício próprio. Esta é a única esperança, porque a duplicidade de critérios ela já é um fator imbecilizante. Porque você não vai poder pensar certas coisas que vão prejudicar a sua carreira. Você está proibido de pensar isso. Então, quando você vê que, em geral, em toda a universidade, existe uma corrente de pensamento que predomina ali dentro. Aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra é a tal da filosofia analítica, que aprenderam com Bertrand Russell, Wittgenstein e outros, que é uma filosofia convencida de que a única coisa que existe para o filósofo fazer é analisar a linguagem desde o ponto de vista lógico. Bom, por mim, eu rejeito essa proposta na primeira, pois como é que eu posso analisar a linguagem em si mesma? A linguagem sempre tem a referência a um objeto, e essa referência constitui quase tudo nela. Se eu isolo a linguagem como sendo um domínio independente, eu já estou analisando uma coisa que nem existe. Por mais que eu me aprimore nisso aí, eu vou estar sempre fora da realidade. Então, mas o fato é que essa corrente domina as universidades americanas. Então, se você não se enquadra nisso, você já não vai ter possibilidade de carreira. E se tudo em você se rebela contra isso, fala, não, mas isso não funciona, isso é perda de tempo, tá certo? Isso é imbecilização também. Bom, você pode dizer isso dentro da universidade, desde que você tenha uma personalidade monstruosamente forte e capaz de intimidar e vencer os outros. Só que daí você precisa de dupla genialidade. Tem que ter genialidade intelectual e tem que ter uma força de vontade de ferro. Quer dizer, você tem que ser uma mistura de Aristóteles com Napoleão Bonaparte. Onde você vai achar um cara desse? Não tem. Bom, pode ter tido. Dizem que o Roosevelt foi isso, né? Ele vencia a burrice da universidade e impunha a sua própria regra. Pode acontecer, mas é uma coisa muito rara. Então, o primeiro requisito de tudo isto é nós levarmos o nosso desejo de conhecimento a sério. Sempre lembrando que o conhecimento é descobrir alguma coisa que os outros não sabem. Mesmo que, quer dizer, não quer dizer que tudo que você vai descobrir é novidade absoluta, não, mas é novidade para o seu meio. Isso já me aconteceu, de eu descobrir coisas que depois eu mesmo descobri que já existia fazia 10 séculos. A teoria do conhecimento por presença, eu quando descobri aquilo fiquei, eu sou o novo Aristóteles, eu sou o gostosão, etc, etc. Mas vi que tinha um filósofo persa que tinha descoberto a mesma coisa no século XI. Né? Então, bom, mas no meio em que eu estava, aquilo era novidade absoluta. Então, naturalmente, se você descobre essas coisas, você vai ter até certa dificuldade de explicar. Você não tem uma linguagem comum. Não é isso?
Quer dizer, sempre um conhecimento novo exige uma nova forma de linguagem altamente personalizada, na qual você vai expressar aquilo. E ao usar essa expressão personalização, eu também estou dizendo, nesse negócio da busca do conhecimento, a personalização é tudo. Primeiro você vai ter que moldar a sua memória para que ela reflita corretamente a percepção. E isso se divide em dois. Existe a percepção direta daquilo que você observou, e existe a memória secundária, que são elementos que você absorveu da cultura em torno, e que primeiro você precisa trabalhar numa espécie de narrativa ficcional, para depois você examinar a narrativa ficcional. Então, aí surge também, evidentemente, o problema das fontes. Quer dizer, da onde que você recebe esse material cultural? Quais são as fontes nas quais você confia? Então, bom, aí já tem um erro inicial. Você não está interessado na veracidade, mas na confiabilidade das fontes. E você quer a confiabilidade das fontes, por quê? Porque isso te tranquiliza. Isso quer dizer que se aparecem 100 pessoas inteligentes mentindo para você, aparece um idiota dizendo a verdade, você vai confiar nas 100 pessoas. Então, isso aqui é básico. Fonte confiável não existe. Só existe narrativa verdadeira e narrativa falsa. Essa coisa da fonte confiável resulta em grandes tragédias. No ano de 2008, uma repórter meio maluquinha, chamada Debbie Schlussel, que ela descobriu que os documentos do Obama eram falsos. Mas como ela tem fama de meio maluca, ninguém ligou. Passaram-se anos para o Joseph Farah, eu vivia escrevendo para o Joseph Farah, dizendo, pô, presta atenção nesse negócio. Ele levou 5 anos para entender que aquilo era verdade. E o Joseph Farah não é nenhum burro. Ele não é nenhum devoto do Obama. Porque a fonte não a notícia era espantosa e a fonte não era confiável. Eu digo, mas pouco me interessa a fonte é confiável. Meu Deus do céu, se eu posso interrogar um assassino, estuprador, ele vai me contar a verdade, é melhor do que eu perguntar para um santo, é? Se ele sabe, se ele é testemunho e o santo não é, é melhor perguntar para ele. Então, não há fonte confiável. Você vai ter que se orientar sozinho. E você vai ter que ficar em dúvida muito tempo. Isso não tem problema. Isso aí é benéfico para a inteligência humana. Claro que você não pode ficar em dúvida sobre tudo, e sobretudo você não pode cultivar a dúvida. Porque hoje em dia existe essa adoração da dúvida. Estar em dúvida parece mais inteligente do que você ter uma certeza. Não é isso? E você duvidar de tudo, como propunha Descartes, é absolutamente impossível. Eu creio ter demonstrado isso no livrinho Visões de Descartes. Quer dizer, ele diz, veja, o caso de Descartes é gravíssimo nesse caso, porque é um exemplo de auto-engano muito profundo. Ele diz que ficou em dúvida sobre tudo, mas ele ficou mesmo? Ou ele apenas disse que ficou? Ele se perde na sua memória, ele perde o fio da meada. Por isso que ele está falando do seu eu real, narrando uma história, e de repente ele começa a falar do conceito genérico do eu, sem perceber que ele saltou de uma coisa para outra. É uma falha de autoconhecimento. Gravíssima num filósofo, evidentemente. Mas nós cometemos isso muitas vezes na vida. Por quê? Ele não deu a devida importância, quer dizer, à disciplina da memória. Quer dizer, que se eu vou contar uma história para mim mesmo, e era uma história relativamente curta, a história de um experimento mental que ele fez, não é isso? Eu tenho que 1000 vezes fechar os olhos e pensar, pera, mas foi assim mesmo? E você precisa confiar na sua possibilidade de voltar ao começo da história e contá-la direito. Muitas vezes acontece que ao fazer isso, você descobre que a história não é contável, porque você consegue se lembrar do que aconteceu em termos de sensações, sentimentos, reações quase físicas, mas você não tem a verbalização. Mas essa é a segunda parte da operação. A primeira é lidar com a memória propriamente dita. A verbalização esbarra sempre naquele problema de que as recordações são pessoais,
mas a memória a linguagem é coletiva. Isso quer dizer que você vai ter que adaptar essa linguagem de algum modo para dizer o que você quer dizer e não o que você está habituado a ouvir. Isso aqui é absolutamente crucial. Nós recebemos a linguagem com um conjunto de frases feitas. São modos padronizados de dizer nos quais você se reconhece imediatamente. Tá certo? E